boa noite para todos novamente. E aí o tema hoje da aula, como foi escolhido aí por vocês, a gente dando uma sequência da Lei 9.099, vai ser realmente iniciar a análise de uma própria inicial. Deixa eu abrir aqui, ó, iniciar compartilhamento. Eu vou compartilhando aqui, tá, Léo? Então, o que nós vamos analisar aqui, gente? Pegamos dois casos, tá? O Léo, ele vai apresentar uma análise em relação a um pedido que tem um pedido de tutela, e aí ele vai explicar quando realmente tem que se fazer o pedido com o pedido inicial de tutela, e o outro caso que eu vou apresentar é uma peça onde não há pedido de tutela, mas sim apenas uma obrigação de fazer em razão de algo que não foi feito para a empresa. Então, assim, é muito importante a gente analisar, até para que a gente possa saber o momento correto de usar a tutela, onde você tem que usar, e se realmente deve usar, e o que você tem que juntar de documento para comprovar o seu pedido de tutela, porque isso é muito importante, tá? Então, vamos abrir aqui, Léo, vou iniciar primeiro abrindo aqui a sua peça, porque eu acho legal iniciar falando da parte de tutela, da importância que tem, e aí você pode até retratar esse caso em si, só que porque eu acho que quando a gente traz um exemplo prático, fica muito mais fácil para que as pessoas possam entender por que você fundamentou com o pedido de tutela, qual era o pleito inicial para que fosse alcançado antes de aguardar a sentença final, e aí depois a gente faz uma análise paralela com uma outra peça que não há esse pedido. Vou fechar até minha imagem aqui, porque aí fica a sua imagem aberta, eu acho legal. Deixa eu fechar. Tá, vamos lá, pode ir. Então, boa noite a todos. Nesse caso daqui, infelizmente é algo que é corrente dentro do direito do consumidor, né? Recorrentemente, os consumidores acabam sendo submetidos. O camarada que ele havia adquirido um determinado plano, né, de telefonia, no qual a operadora servia tanto ao celular dele, né, a linha telefônica dele, como da esposa. Ele fez uma viagem a trabalho. Durante essa viagem, ele teve efetivamente aí a prestação de serviços interrompida, né? Isso foi um dos primeiros bloqueios que ele acabou sendo, enfim, tendo aí sido acometido. No momento posterior, ele ficou 3 dias, né, sem ter a prestação de serviços pela empresa de telefonia, e essa empresa de telefonia depois ainda realizou mais 4 bloqueios na linha dele. Isso tudo sendo o débito em conta corrente, né? É importante falar a forma de pagamento. Ele nunca se quedou inadimplente, né? E, na realidade, depois disso, ele veio a interromper, né, veio por fim essa prestação de serviços, e pasmem, a empresa veio a fazer as cobranças de forma individual de cada serviço que ele tinha, ou seja, fora do pacote, né? Cada ligação que ele fez, a empresa cobrou de forma isolada, e obviamente o ônus vai ser muito maior, né? Então, para além disso, ainda lhe cobraram uma determinada multa que também foi exorbitante diante do valor do plano. E aí, levando em consideração todos esses aspectos, que ele tinha viajado, ele é um advogado, sócio de uma sociedade de advogados relativamente grande no país, levando em consideração todos esses pontos, também foi trazida aí a teoria da perda do tempo útil. Tá? E aí, por que eu formulei o pedido de tutela de urgência? Né? O pedido foi formulado, que na realidade 9.099 seria antecipação de tutela. O nome em iuris que vocês vão dar à peça, ou seja, aqui, por exemplo, eu nomeei como a ação declaratória de inexistência de relação jurídica acumulada com a reparação por danos morais e materiais, acumulada com a obrigação de não fazer, acumulada com a tutela de urgência. Foi uma obrigação de não fazer, por quê? A companhia, depois desse interstício, como eu estava falando para vocês quando a relação contratual terminou, permaneceu submetendo SMS, realizando cobranças a ele, cobranças inexistentes, cobranças em nome de terceiros. E, para além disso, né, ainda sujeitou ele a uma negativação, uma inscrição no CADIM. E, poxa, ele sendo um sócio de uma grande sociedade de advogados, isso não é algo pertinente. Justamente por isso que ele fez todos os pagamentos, sempre procurou, né, fazer tudo isso em dia. Mas, infelizmente,
não teve outro jeito senão buscar o Poder Judiciário, e aí essa obrigação de não fazer, né, ela já vinha resguardada aí por meio da tutela para que a operadora viesse a se abster, né, de realizar, de praticar essas cobranças indevidas, dado que nem relação jurídica existia mais, né? Então tem dois momentos em que há relação contratual, e aí você há uma falha na prestação de serviços, ok, isso é apto a ensejar efetivamente aí uma reparação indenizatória, ou a ensejar teoria produtivo. Claro que tudo isso a gente vai ter que trazer uma argumentação justa, documentais, que a gente vai abordar adiante. Além disso, a gente tem um momento posterior, quando não há mais uma relação contratual estabelecida, o que implica na prática de um ato ilícito, né? São dois momentos aqui que ocorrem dentro dessa relação jurídica assim que foi estabelecida, e aí esses dois momentos você tem que sempre destrinchar para poder evidenciar ao juiz o que você está opinando ali no caso concreto, né? Porque são dois momentos bem distintos. Então, basicamente, minha tutela foi pautada nisso, e em virtude desse pleito, né, dessa obrigação de não fazer em sede de tutela de urgência, o juízo, nesse caso daqui, deferiu de pronto, porque a gente conseguiu trazer todos os documentos que viessem a tornar aptas, né, todas essas alegações. Quando eu digo os documentos, aí nós já em outras lives, protocolos, tinham mais de 10 protocolos de contato com operadores de telefonia, reclamação na Senacom, reclamação no Procon, reclamação no Reclame Aqui. Então, assim, tiveram uma série, né, de instruções que foram passadas, e o cliente também, por ser advogado, né, ele também tem ciência do que ele deveria estar praticando aí, de forma devida, né, para que posteriormente viesse a responsabilizar o operador. Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha a dizer, né? Tá. Então, gente, eu só estou aqui tentando aqui pegar a parte da própria fundamentação da tutela. Deixa eu achar que está no final, não é? Eu não sei se eu te passei esse com a tutela, mas dá uma olhada. Porque a peça é com tutela, é por isso. Sim, mas é porque eu não sei se essa é a versão. Não tá aí, mas não tem problema. Não tá, né? Porque esse modelo que eu fiz, na realidade, era para ter tirado essa parte lá em cima, mas o caso concreto teve a tutela. Por isso que eu estou explicando. Na realidade, na 9.099, o que vocês vão ter que demonstrar ao juízo são dois requisitos, né? É a fumaça do bom direito e o perigo na demora. A fumaça do bom direito, vocês vão demonstrar pelo que eu estou falando aqui, ou seja, as provas documentais. As provas documentais, ela avalia de boa fé, e que, em virtude disso, não haveria por que ele está pedindo aquela antecipação de tutela, né, de forma contrária ao que o juízo viesse a deferir. Então, isso demonstra a fumaça do bom direito. Em paralelo, o perigo na demora. E aí, tá dando eco? Falhou, né? Falhou. Voltou? Tem alguém com fone alto, eu acho. Desliga todo mundo no microfone. Vou desligar o meu por enquanto. Paralelo a tá dando isso porque você está compartilhando. É por isso. Aí, pronto. Então, em paralelo à fumaça do bom direito, a gente tem o perigo na demora. O perigo na demora, nesse caso concreto, qual a grande questão? O camarada é um advogado, sócio de uma grande sociedade de advogados. E hoje nós nos utilizamos muito do celular, né, para estabelecer as relações em grande parte dos casos. Então ele comprovou que o celular, por ser instrumento de trabalho dele, aquilo ali estava completamente removendo da esfera de disponibilidade dele um meio de comunicação que ele se utilizava. Então, consequentemente, essa obrigação de fazer ela foi imposta justamente demonstrando esse perigo na demora. Você vai falar, mas esse perigo na demora dele é mais fraco. Sim, ele é mais fraco. Mas o STJ, aí tem algumas decisões, se vocês derem um Google, né, em termos de jurisprudência, que ele fala que, nada obstante, você tem, às vezes, um perigo na demora um pouco mais fraco, mas um fumus boniuris muito forte,
essa ponderação ela pode ser feita e você tem como admitir aí a tutela de urgência, antecipação de tutela, medida liminar, enfim, dependendo da nomenclatura aí da ação que você vier a promover. Então, todos esses pontos, eles podem ser devidamente trazidos, tá? E, claro, pautados efetivamente no direito que o seu cliente pode fazer jus dentro daquela demanda. Vejam, o meu pedido aqui, nesse caso de antecipação de tutela, ele foi pautado nesses dois requisitos, porque eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de irreversibilidade dessa decisão, que nem é um requisito abordado, mas se vocês forem olhar as provisórias de urgência do Código de Processo Civil de 2015, você tem lá, em uma das hipóteses, né, o perigo na irreversibilidade da decisão. Mas isso, em sede de juizado, não é apreciado, tá? São dois requisitos especificamente para antecipação de tutela que são devidamente delimitados nessa forma como eu estou aqui abordando para vocês. Então, a prova documental, ela traz a robustez para a formação do bom direito. Consequentemente, o perigo na demora é evidenciado diante do caso do seu cliente, né? Aqui eu estou dando um exemplo de uma obrigação de não fazer a ser imposta justamente para que o cliente não reste ali prejudicado, tá? Então, esses seriam os dois argumentos que me parecem aí pertinentes para esse caso em tela como eu narrei. Agora, se a Evelyn... Evelyn? Tá sem som. E agora? Com som? Tá com som agora? Som agora. Então, vamos lá, gente. Acho sempre importante, como o Léo apresentou um caso concreto, eu acho que fica muito mais fácil o entendimento. Eu trouxe um outro caso, tá? Esse caso aqui dessa inicial é uma compra feita diretamente com a empresa está até aí a Casas Bahia, mas aqui ela está com outra denominação, em que o produto não foi entregue, então a pessoa não recebeu. Como ela utilizou as tentativas da aula anterior de conciliação, de acordo, e a empresa não respondeu de forma satisfatória, teve que ingressar com ação na justiça. O que eu sempre oriento, tanto que a peça aqui, eu hoje, tá, tenho feito peças mais objetivas, direta, mas eu acho muito importante a fundamentação. A fundamentação na peça, ela é importante porque eu falo que ela é uma identidade do advogado. Ela identifica você, ela faz com que a peça ela seja valorizada pelo trabalho que você faz ali, de um estudo. É claro que você tem que ser objetiva. Também escrever inúmeras folhas que a gente sabe que o tribunal não vai ler, isso acaba dificultando o processo e você sabe que ele só vai ler os fatos e os pedidos. Isso é a nossa realidade. Então, eu tento trabalhar de uma certa forma para que a peça ela toda seja lida e vou ensinar, inclusive, como a gente está falando da inicial, a questão de organização de documento. É muito importante a organização de como você vai apresentar esse documento na inicial, porque se você simplesmente coloca os documentos sem uma ordem cronológica, sem uma indicação, não vai ser lido, gente. As pessoas não abrem documentos, as pessoas não... Então, assim, é muito importante fazer links. Então, vamos lá. Qualificação aqui. Nesse caso, não tem tutela, porque ela já não queria entrega do bem, ela queria devolução do dinheiro. E aí, aqui a narração dos fatos, a data da compra, o dia que foi feita a compra, o valor do produto. Vocês podem ver que aqui eu indico os anexos 4, 5 e 6. E aí eu abri a peça aqui para que vocês vejam a forma da organização da documentação. Ó, CPF, comprovante de endereço, procuração, compra do produto. É importante você escrever o mínimo do que é o documento, porque você facilita o juízo. Por que eu falo isso? Se você está alegando... Você não está compartilhando a tela, Evelyn. Ah, não está aparecendo? Não está aparecendo, porque fechou. Eu aqui falando, só para lembrar. É verdade, eu esqueci que eu tirei. Vamos lá de novo, gente. Opa. Agora vocês estão vendo, todos estão vendo, né? Tá? Então, aqui, ó, vocês veem aqui que aqui eu falo anexos 4, 5 e 6, que eu falo da compra que foi feita no cartão. E aí, ó, quando eu chego aqui no próprio processo, eles estão organizados, ó, CPF, comprovante de endereço, procuração. Por que eu coloco dessa forma? Eu ajudo o juízo, é como eu estivesse criando o link
o juiz vai ver se a pessoa está representada com procuração, já tem ali a procuração, ela não está solta como DOC.1, DOC.2, isso obriga que o serventuário ou o juiz abra cada um dos documentos para análise. Então, eu já facilito isso. Compra do produto, fatura do cartão de crédito, os pagamentos da fatura. Então, isso você já cria um link auxiliando o próprio judiciário na localização dos documentos no processo. Nesse caso, ela fez a reclamação no Reclame Aqui, apresentamos no anexo 11, coloquei uma foto, isso eu aprendi numa aula da professora Judite Regis, ela é defensora pública da FESUDEPERJ, e ela fala que muitas das vezes, você colocando foto, para que o juiz, de uma certa forma, ele tenta ter, assim, não ter uma análise fria do processo, mas uma análise em que ele, pelo menos, tenta entrar no problema da parte. Então, eu aqui alego que ela comprou, acho que aqui nesse caso foi um REC, e que impossibilitou, ela tinha que botar a televisão apoiada em um outro lugar para conseguir. Então, assim, é uma forma que você apresenta ao juízo para que você tenta aí majorar um dano moral pelo prejuízo. Eu me lembro até que um caso que ela é muito engraçada, essa professora, ela narrou que teve um caso que teve corte de luz na residência, e aí ela pediu para que as pessoas sentassem os filhinhos com a assistida, né, que na defensoria ele chama de assistida, no sofá, com a cara de triste, de isolados, porque estava com o corte de energia. Mas, assim, é que eu falo, a questão de você criar um link, e assim, as pessoas adoram ver fotos, isso é fato. Então, você coloca uma foto, você faz algum nexo em que você ligue a pessoa, o juiz ao processo, a gente acaba criando uma identificação no processo de uma forma diferenciada. Eu não me lembro, Léo, uma vez lá no escritório estava comentando, eu acho que você estava daquele processo que tinha um chinelo na Federal, lembra? Foi da sua época? Tinha um chinelo acostado, não me lembro qual era o caso, mas tinha um chinelo acostado no processo, era na Justiça Federal, e era muito engraçado. Eu não me lembro qual era o caso, mas eles acostaram um chinelo no processo. Então, assim, para você ver, mas assim, o processo ficou marcado. Você entende como você marca o processo? É o processo do chinelo, porque as pessoas criam uma identidade em relação a isso. E assim, eu falo em relação a essas coisas, é claro, quando é possível a gente apresentar algo também, a gente não vai apresentar fotos ou alguma coisa que não tenha contexto no processo, mas que sim comprove o que a gente está alegando e que tenta trazer o juízo para que ele visualize o problema em si, porque ele vai tratar como mais um caso de compra de produto e de produto que não foi entregue, né? Nesse caso aqui, houve aquela tentativa da conciliação, que foi a que a gente conversou na aula passada. Tanto que juntamos ela aqui, deixa eu pegar para que vocês possam ver. Deixa eu pegar ela aqui no processo, Um acordo no tribunal, vocês veem que foi feito o acordo, nesse caso aqui, o termo do acordo feito no processo, com assinatura, a juíza assina, tem uma assinatura, eles colocam a resolução e a empresa não cumpriu. Então, assim, a empresa ela não cumpriu o acordado e, com isso, gerou realmente o processo e isso foi tudo incluído no processo. Tanto que a gente colocou aqui, a empresa reclamada se comprometeu a enviar o produto, era um painel, era um home, no prazo de 38 dias, que eu achei ainda um prazo absurdo, e mesmo assim, a cliente aguardou esses 38 dias e não teve a entrega do produto, achei isso um absurdo. Então, a gente fundamentou com a aplicação do CDC, e aí pedimos aqui o dano material, que é o quê? A restituição do valor pago. O dano material, ele tem que ser comprovado. Então, dano material é aquele valor que você gastou efetivamente por alguma coisa. Então, se você pede dano moral, você tem que comprovar com recibo, cartão de crédito, o pagamento de boleto, que aquele valor foi pago. Isso entra no dano material. Aquela questão que o Léo comentou sobre o desvio, né, produtivo por dano moral, que é uma tese nova que está sendo utilizada para argumentação, como aquela questão da perda de tempo do consumidor, de entrar em contato com a empresa, aquele período que perde e ainda se aborrece, né, porque às vezes você explica 3, 4 vezes a situação e repete ainda pela 5ª vez. Isso é a nossa realidade aí do dia a dia. E aí a gente apresenta aqui jurisprudência,
E aí vamos para a parte do dano moral. Gente, o que eu falo, né? O Alan, já até conversei com ele diretamente sobre isso. Importante com dano moral. Juizado até nem tanto, porque na primeira instância não tem condenação de sucumbência. Mas hoje é muito importante, quando você for fazer o requerimento de dano moral, você realizar uma pesquisa no tribunal para você conseguir mensurar o valor que você vai pleitear para o seu cliente. Então, você vai ter que pegar casos semelhantes, verificar o que o tribunal está entendendo sobre isso, para aí sim você fundamentar seu pedido de dano moral. Por que a importância disso? Numa vara civil, se você pede 20 mil reais de dano moral e o juiz entende que o dano que o seu cliente teve foi de 5 mil reais, o seu cliente pode ser condenado a pagar a sucumbência da diferença de 15 mil reais. Se ele não tem a gratuidade de justiça, ele vai ter que pagar a sucumbência dos 15 mil reais que ele não ganhou. Ainda vejo muito advogado fazendo pedido de dano moral sem observar isso. Isso é muito importante, porque você pode fazer com que o cliente seu saia devendo dentro de um processo. No juizado isso não acontece muito, mas eu já oriento as pessoas a fazer isso, porque você tem uma fundamentação já do tribunal para limite de aplicação do dano moral, porque você já vai pegar decisões semelhantes, o que o tribunal decidiu, e fazer um pedido de dano moral aí dentro de uma razoabilidade. Acho importante isso em razão da indústria do dano moral, que já se virou, onde o tribunal ele já tem uma resistência do dano moral. Conseguimos a derrubada da súmula aqui do Rio do 75 do mero aborrecimento, mas temos ainda uma resistência muito grande da turma recursal, tá? Por isso que muitas das vezes advogados preferem litigar em várias civis do que em juizado, porque nós temos limitação de indenização de dano moral em juizados, dependendo de regionais os valores são mais baixos, às vezes na capital é um pouco mais elevado, e por isso que muitas pessoas preferem distribuir ação direta em vara civil, e aí você acaba tendo um rito aí diferenciado. E os pedidos são bem específicos, porque a gente tem que usar a Lei 9.099, lembrando, gente, inicial. Outra aula a gente vai falar de contestação, só que a contestação, só uma deixa aqui, ela tem que ser juntada até o momento da audiência, tá? É diferente do rito da vara civil. E lembrando aqui que, indiferente se você optar ou não pela audiência, vai ter audiência de conciliação, porque a Lei 9.099 é um rito diferenciado. Então, há sempre a inicial com uma audiência de conciliação. É aquela audiência que sentou, levantou. Se não tem acordo, vai levantar e vai para uma audiência de instrução, ou no mesmo dia convola e vai para um juiz leigo para que ele possa analisar e instruir o processo. Na capital, costuma se instruir no mesmo dia. O que está acontecendo na capital, aqui no Rio de Janeiro? A audiência já está sendo realizada pelo juiz leigo. Ele, inicialmente, já tenta uma conciliação. Não havendo conciliação, ele já instrui o processo. Em regionais, nós temos vários conciliadores, onde eles tentam uma conciliação, dependendo da regional, convola no mesmo dia, e outras regionais remarca a audiência para uma diferença aí de 1 mês ou 2 meses, que aí é uma audiência com o juiz leigo ou juiz togado, e aí isso hoje tem muito sendo feito por juiz leigo, que aí vem um juiz titular e ele homologa, e aí o juiz leigo é aquele que está ali, muitas das vezes estuda na Emerge, está fazendo curso para se tornar juiz, ele passa por um concurso interno lá, hoje isso é aberto até para advogado, para atuar como juiz leigo, só que você não tem uma liberdade de decisão, você tem que se basear o que o juiz, que é o titular daquela regional, daquela vara, e aí você vai dar uma sentença limitado ao que aquele juízo entende, e aí vem lá o juiz e homologa aquela sentença que foi dada em si. Então, assim, a inicial é que eu falo, gente, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. É muito específica, tá? Cada caso é um caso diferenciado. Hoje eu apresentei um caso aqui, o Léo apresentou outro, mas vocês vêm com outro caso que a inicial vai ser totalmente diferente. O que eu sempre falo e que eu acho que é um diferencial no trabalho é como o Léo falou, é a forma que você apresenta o pedido, a forma que você direciona o processo, a fundamentação é importante. Eu falo que por que é importante, gente, é o nosso trabalho, não é não, Léo?
o trabalho do advogado é fazer uma boa peça. Se você faz uma boa peça, se você faz um bom trabalho inicial, você não trabalha em cima de modelão, você tem uma fundamentação para uma cobrança de honorários desde o início do processo, porque você está trabalhando com aquilo. Organização de documento é importante. Depois a gente pode fazer um vídeo de particionamento de documentos, porque dependendo do número de documentos que você vai juntar, dependendo do tribunal, você não consegue anexar, você tem que fracionar aquele documento em razão do tamanho que ele tem que estar ali para poder ser anexado. Então, assim, é importante essa organização de documento. Quando tem um processo, eu já tive processo com mais de 150 documentos, eu faço uma planilha e anexo no final do processo, porque aí eu facilito o juízo. Ele lá naquela parte do meu fato, eu estou citando o documento, eu faço o link, e aí ali naquela planilha eu facilito o juízo encontrar aquele documento. Então, eu acho muito importante sempre o link entre o que você está falando e o documento, porque assim que o juízo, né, eu falo o juízo de uma forma generalizada, porque muitas das vezes é o serventuário que está ali fazendo análise para conceder um despacho, e muitas das vezes sentença até, e o juiz só verifica se vai revisar alguma coisa. Então, assim, é muito importante, porque, primeiro, as pessoas não gostam de ler. Segundo, se for um processo que tenha mais de 100 anexos, jamais serão abertos todos os anexos para ser visto. Mas, se você está fazendo uma alegação e faz um link, e a pessoa, não, peraí que eu vou confirmar se esse anexo condiz com o que está sendo dito aqui, vai abrir, vai ver. A pessoa pode abrir os 3 ou 4 anexos, então ela não vai abrir os 100, mas ela já vai verificar que ali você está apresentando a documentação que comprova o que alega. Outra coisa que eu falo, cliente alega uma coisa, doutora, aconteceu isso, isso e isso, e isso. Se o cliente não tem como comprovar com documentos, é alegação vazia. O que é alegação vazia? Você vai colocar isso no processo que não vai ter nenhum tipo de serventia, porque você não comprova o que você está alegando. Então, é muito importante a comprovação de tudo que você está alegando, porque senão você só está escrevendo um texto que vai ficar lá e que não vai ter serventia nenhuma. Tá bom? Assim, eu acho que hoje foi até menor as aulas em relação, porque é realmente a análise de uma peça, e agora a gente realmente vai abrir para dúvidas, para que a gente possa tirar dúvidas em relação à elaboração de peça que vocês realmente tenham. Olha lá, quem vai começar? Eu posso começar. Vamos lá. Doutora, boa noite. Boa noite a todos. É melhor não compartilhar a tela. Deixa eu tirar, né? Peraí. Saiu, não saiu? Saiu. No JEC, de acordo com as suas instruções, o processo ele é mais enxuto, né? A gente não traz doutrina, porque quando eu aprendi na faculdade, eles faziam com que a gente trouxesse doutrina para embasar a nossa tese de defesa. Me parece que, assim, ao longo do tempo, isso ficou mais enxuto, né? Sim. E aí, por que eu te falo isso, Mônica? Dependendo do caso em si, já é um entendimento do próprio juízo. Eu falo assim, a doutrina ela é importante, eu não descarto a doutrina. Sim. Tanto que uma aula eu saindo um pouco da esfera juizado, trabalhista, o próprio juiz fala, olha, o juiz na trabalhista ele é especializado. Em regra, o juiz ele conhece da causa, porque lá nós temos juízes especializados. Vamos trazer isso para o juizado. Juizado especial, nós temos juízes especializados, porque são causas de limitação, como a gente já estudou, e são juízes que estão atuando só com o juizado. Se nós vamos para uma vara civil, a gente já começa a ter uma diferença, porque nós temos cumulação de juízes. Nós, às vezes, temos juízes, dependendo da regional e, às vezes, no interior, que ele é um juiz criminal e, às vezes, está acumulando numa vara de família. Já teve essa situação que aconteceu.
E aí o juiz não entende nada de família, mas ele é criminal e está sendo acumulado porque teve algum problema com o juiz na área de família, e isso acontece nas varas cíveis. No juizado já não acontece. Nós temos juízes que são destinados realmente a atuar na área de juizado. Então, o juizado vai ser relação de consumo, na maioria, outros casos, como a gente discutiu, da competência de juizado, mas o que eu falo, a petição objetiva, eu acho isso importante, porque eu já escrevi peças muito longas, de 30, não é lida, e às vezes, dependendo do juiz, quando ele sentencia no processo, ele ainda bota um parágrafozinho meio desaforado, criticando o excesso de páginas na petição. E é que eu falo, é importante isso, a gente se tornar mais objetiva, e na forma, eu já fiz um curso, né? Eu faço muito curso, tem a professora Silvia Drummond, ela faz aula prática voltada para advogado, e um dos cursos que eu fiz com ela, na peça dela, ela escreve fatos com direito junto. Ela não cria o capítulo de fatos, ela não cria o capítulo de direito, ela não separa. Na parte que ela vai narrando os fatos do próprio cliente dela, ela já vem com a fundamentação jurídica, porque ela alega que a partir do momento que a pessoa vai ter que ler os fatos, o juízo, para ele analisar o seu processo, ele vai ter que ler os fatos, porque senão ele não vai entender o processo. Então, ela já coloca o próprio direito junto com os fatos, porque com isso ela já está induzindo a peça toda a ser lida. Então, por isso que eu falo, a forma da gente apresentar a peça, a gente vai mudando de acordo com o que a gente vê na prática. Então, assim, lá no escritório que eu trabalho, é tudo muito padronizado, fatos do direito, mas eu, às vezes, nas minhas peças à parte, eu até, às vezes, mantenho esse padronizado, mas o que ela falou é uma situação que eu acho legal fazer, você já misturar os fatos com o direito, porque você já vai induzir a sua peça a ser lida de uma forma integral, e, é claro, com uma redução de página, porque se você escrever 30 folhas, a pessoa não vai ler. Isso é fato, tá? Tá certo. Vamos lá. Qual é a próxima dúvida aí, gente? Posso fazer outra? Sim, é claro. Achei Eu não tenho dúvida, não. interessante Não. a coisa do apelo emocional com a foto, né? Eu acho que da outra vez eu citei o meu caso, e que eu acabei ficando no Natal, recebi minha família com tapete na sala, porque houve um problema com o sofá, lembra? Lembro. Pois é. Então, assim, eu deveria ter posto um tapete mas só que isso foi posterior à decisão, né, à sentença. Mas eu acho que é excelente essa coisa de fazer o apelo emocional mesmo, porque para fundamentar os danos morais, né? Para que isso fique bem, bem nítido na cabeça daquela pessoa que está julgando ali a tua situação. Exatamente, porque é o que eu falo, tanto que a própria Judith Regis, ela citou esse exemplo que eu falei para vocês da questão da Light, e assim, gente, nós temos um processo, vamos sair do caso e se colocar no lugar do juiz, que tem inúmeros processos idênticos com os mesmos pedidos. Nesse caso aqui do Léo foi a questão das contas, no meu caso aqui não entrega de produto. Isso para ele é mais um caso. Então, a partir do momento que você apresenta um diferencial e você torna uma peça diferencial com alguma situação que a pessoa vivenciou e tudo, eu me lembro que no meu primeiro estágio na faculdade, aquela que a gente faz de prática que é vinculada à faculdade, tinha uma senhora lá que chegou, ela era muito gorda, e aí ela foi comprar um sofá. Quando ela sentou, a mola do sofá afundou. E aí ela retornou na loja falando que o sofá não aguentou, e aí o vendedor falou, mas também a senhora sentar num sofá desse, nenhum sofá aguenta. E assim, o constrangimento que ela teve maior não foi nem pelo fato da mola ter arrebentado do sofá, mas sim do vendedor ter dito isso a ela. Então, para você ver, ela ficou tão constrangida, quando ela foi lá no primeiro atendimento, no juizado, ela estava tão ofendida por essa situação, e você transmite isso para o juiz, você entende? Para que o juiz veja que, poxa, ela ficou muito mais constrangida da forma que o vendedor
tratou Tratou, a né? situação em si, mas não o dano que teve no sofá. Então, assim, é muito complicado, sabe? E eu falo porque eu estou atuando sempre e eu vejo que os juízes, eles não entram no processo, tá? Na maioria, sim, quase 100% de casos, o juiz, ele conhece o processo na hora que você está entrando lá, ele dá uma lida, ele abre ali, lê para ver o que está acontecendo, para poder ver, e ele tem acordo. Sentou, como eu falo, quando a audiência é conduzida pelo juiz leigo, ele pergunta, tem acordo? Não tem. E aí, a forma que você apresenta o caso ao juiz. Eu tive um caso, outro de juizado, foi até meu particular, plano de saúde, no caso foi do meu cachorro, e aí foi contra a Health for Pet, que é o único plano que tem aí de cachorro no mercado. E para vocês verem, a empresa, ela não trouxe jurídico para o Rio, porque a empresa é de São Paulo, então ela contratou a audiencista com a preposta entrou na audiência, nada sabia. Conclusão, no final, eu dei aula do contrato da Elfopet, que eu achei inúmeras falhas para o juiz, que ele ficou altamente interessado, que ele falou, poxa, acho que eu vou botar os meus bichinhos no plano de saúde, e para a própria preposta e audiencista. Então, para você ver, a forma que você apresenta o caso para o juízo, e assim, eles levaram lá o áudio dizendo que a situação tinha acontecido assim, e eu consegui o ressarcimento de todo o valor que eu tive, que o plano não queria cobrir. Então, por isso que eu falo, é a forma que você apresenta e o conhecimento do processo, tá? Eu acho isso, assim, muito importante. Eu atuo como audiencista em processos. O que seria audiencista? Aquela pessoa que é contratada só para aquela audiência. Eu estudo o processo. O Gustavo caiu, né? Vamos ver se ele vai retornar. Eu estudo o processo, acho muito importante você estudar o processo, porque isso se torna um diferencial na sua atuação no dia a dia aí do mundo jurídico. Mas vamos lá, gente. Mais alguma dúvida aí? Então, Evelyn, sobre esse ponto que ela questionou, eu até costumo botar, a peça fica mais longa, mas eu costumo colocar da valoração desse dano moral, né? Porque tem uma certa divergência na doutrina e jurisprudência, até mesmo no Rio havia essa súmula, né? Que, enfim, era um absurdo. E aí eu me pauto geralmente nos artigos 944 e 945 do Código Civil, tá? E aí, depois de destrinchar, eu trago aqui 4 requisitos que são admitidos pela jurisprudência do STJ. Aí eu narro a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Então, ponderando esses 4 requisitos, depois de trazê-los, eu saio destrinchando, né, para aplicar no caso concreto e efetivamente valorar, né, o dano moral que aí é pleiteado. E depois traga uma jurisprudência da Isso própria aí. Nancy Andrighi do STJ. Então é uma forma da gente dar uma certa robustez. A peça fica maior, eu confesso. Esse poder de síntese eu ainda estou em sede de juizado evoluindo, porque realmente é preciso. Não adianta querer ficar entregando peças grandes. Apesar de que, assim, aqui no DF, eu confesso que eu sinto um pouco diferente, né? Apesar das peças ainda serem grandes, eu ainda acho que existe, enfim, uma certa maleabilidade por parte deles. Mas no Rio, é realmente como a doutora Evelyn mencionou, né? Tem uma série de... Você acaba ainda sendo cometido por dizeres do tipo, né? Do juízo. Nunca passei por essa situação, mas realmente é complicado, porque a demanda também do judiciário aí é muito maior, né? Então eles têm... Enfim, é difícil opinar, né? Mas realmente os gabinetes eles acabam ficando assoberbados, né? Então nem tudo acaba se tornando a prioridade talvez que deveria ter sido, né? Sim. Mas vamos lá. Alain, Hernani, o Gustavo caiu. Não, eu tô aqui. Tem alguma dúvida, Alain? Então, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. A doutora Evelyn já conhece um pouquinho como eu faço uma inicial, como eu elaboro. Eu sou um mero aprendiz, mas eu narro os fatos e, por exemplo, eu só tenho feito, né, os que eu tive a oportunidade de fazer, a grande maioria foi consumidor. Então, eu narro os fatos e, quando eu estou terminando de narrar os fatos, eu saliento o artigo 14 do CDC,
onde diz que o fornecedor responde independente de culpa. Porque se o juiz não lê a fundamentação, o direito, durante aquele artigo ele vai relembrar depois de ele ler todos os fatos, entendeu? Isso aí eu aprendi justamente com a doutora Evelyn e eu quero fazer isso. E assim que eu elaboro uma inicial, a doutora Evelyn já conhece um pouquinho de como eu faço, e como eu falei, eu sou um mero aprendiz no direito, por enquanto. Estamos sempre todos nós aprendendo, né, não, Léo? Inclusive, eu teve um processo que eu fiz para minha mãe, um armário de cozinha que ela comprou em 2018, e começou a apresentar uns defeitos, e os defeitos foram se repetindo, a garantia acabou, entrou na garantia estendida, continuou se repetindo, e ela só teve a primeira assistência técnica depois de 10 meses da primeira solicitação. E aí eu já cansado disso, fiz um processo para ela. O valor de indenização de dano moral foi extremamente baixo. Ela ganhou R$1.000 de indenização de dano moral e a devolução do dinheiro do armário. E aí o que eu fiz? Eu conversei com a doutora Evelyn e hoje, de maneira meio que extraordinária, fiz um recurso nominado tentando majorar a sentença. E um dos meus argumentos para majorar foi, além de pegar a jurisprudência atualizada, tá, de casos parecidos, aonde foram majoradas as sentenças, eu também falei do desvio, né? Do desvio de... Fugiu o nome agora, doutora Evelyn. Desvio da... O que vocês estavam falando? Não é desvio da finalidade, não. É como se ela desviasse, né, a atividade dela, que ela poderia estar fazendo outra coisa a seu bel prazer. Desvio produtivo, né? Aquele caso do desvio produtivo. Exatamente. Então, no recurso nominado, peguei 2 jurisprudências atualizadas, tinham 3 meses apenas que tinham sido deferidas as jurisprudências. Ambos tinham sido para 5 mil, a majoração. E também usei essa teoria como um dos argumentos, além de reforçar, né, todos os protocolos e todos os meios administrativos que ela tentou solução. Agora subiu o processo, ela toma recursal e estou esperando para ver o que vai ser decidido. Assim, ótimo. Depois você compartilha conosco, porque é sempre importante para ver se realmente tem essa majoração. Apesar da gente ter uma resistência muito grande da turma recursal, como eu tinha dito anteriormente, mas como eu até te orientei, como não teve nenhum tipo de despesa e ela teria aí a oportunidade da gratuidade recursal, e aí até algo que se tornou uma experiência para você demandar aí no grau de segunda instância. Então, por isso que eu acabei orientando para realmente tentar majorar, até porque eu sempre trabalho com a tese da punição. Eu acho que aqui no Brasil, se a gente tem uma punição mais severa, e eu não falo só na área de consumo, em todas as áreas, inclusive na trabalhista, se a empresa ela é punida pelo não cumprimento de algo que é o dever dela cumprir, comprou o produto, tem que entregar o produto, não entregou, ela tem que devolver o produto, e o dano moral tem que ser um valor razoável, que ela realmente sinta isso no balancete da empresa. Então, assim, hoje nós temos, em regra, isso já é planilhado, a empresa já tem isso planilhado de despesas que ela vai ter no judiciário. Então, infelizmente, muitas das vezes, como a gente já comentou, a empresa ela ganha muito mais com uma publicidade enganosa do que ela vai ressarcir o consumidor por essa publicidade. Então, mas isso quem faz a diferença é o advogado, criação de tese, de fundamentação, para que a gente possa conseguir aí reverter isso e conseguir majorar o dano moral em casos que realmente são necessários, porque o que aconteceu foi a banalização do dano moral, tá? O que está acontecendo agora com a pandemia, e eu falo isso porque eu vejo vários advogados banalizando, é o que? A utilização da situação da pandemia para tudo. Você não pode alegar
uma situação de pandemia se você não comprova documentalmente que a empresa ou seu cliente está sofrendo por isso. É muito vago você apenas alegar. E já está tendo decisão de juízes negando o pleito em razão de fundamentação genérica em pandemia. Então, vai se tornar uma indústria, assim, comparando com dano moral, uma resistência do tribunal conceder um pleito, até às vezes para que a pessoa tenha direito em razão da banalização aí do tema. Por isso que eu falo da importância de você realmente pleitear aquilo com provas documentais para que você garanta o direito do seu cliente em cima de documentos e não em cima de alegações aí generalizada, que é, no caso hoje atual, a pandemia. Vamos lá, mais alguma dúvida? Muito bom. Boa noite, de novo. Boa noite. Eu estou tranquilo, entendi bem. E um ponto interessante foi esse que a doutora falou sobre a banalização do dano moral. Que realmente agora qualquer coisa vai ser motivo para impetrar uma ação por dano moral contra alguma empresa e tudo, algum serviço. E tudo hoje, né, as pessoas querem processar. Então, eu creio que vai ser até com relação ao JEC, né? Vão ter muitos problemas por conta disso. Eu estava até imaginando aqui como é que eles podem fazer em relação à conciliação, se vai para a instrução e julgamento, que geralmente no JEC é assim, chega, tem acordo ou não? Ah, tem. Não tem. Entendeu? Aí vai ser complicado, porque a demanda vai ser altíssima. E eu falo isso de uma forma generalizada, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. No GCRIM, o pessoal já está falando que a violência doméstica aumentou bastante, então estão cogitando de ter audiências de conciliação até os sábados. Para você ver, o tribunal ele realmente vai ter que criar mecanismo para lidar com isso. Já tem aí previsão para começar o retorno, né, aos poucos aí do tribunal. Vamos ver como vai funcionar isso realmente na prática, se as audiências vão ser intercaladas com intervalo, porque assim, vai ter que ter uma nova adaptação de vida, né? Hoje nós vamos viver uma nova readaptação de como viver, de como se portar em lugares públicos com muitas pessoas no mesmo local. E assim, o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande para isso, tanto que é o que eu comento. O brasileiro ele não cumpre regras, né? E isso é a nossa realidade. Se não for penalizado. E aí você tem aí abertura hoje de comércios, as pessoas na rua sem necessidade, mas só porque querem ir para a rua. Então, vai ter que se moldar de uma forma para que as coisas vão retornando de uma forma gradual. Vamos ver como isso vai lidar, que o Rio está começando já a retornar. Não sei como é que está em Brasília, Léo, como é que está aí? Já retornou tudo aí? Aqui a gente está retornando também, a previsão é que no dia 15 já reabra por completo, mas, geograficamente falando, não tem nem como comparar, né? O DF é um ovinho, né? O Rio de Janeiro é perigoso, né? O que estão começando a fazer aí, eu acho bem perigoso, mas, enfim, é muito complicado até de opinar sobre isso, né? Porque é um momento... Sim. Muito sensível, mas vamos ver, né? Tomara que essa reabertura seja gradual, consciente. Aqui a gente já tem os shoppings abertos, por exemplo, já estão abertos desde o dia 27. Aí eu acho que ainda não, né? Imagino que ainda não. Não, ainda não. Acho que a previsão é para a quinzena. Para o dia 15, eu acho, em diante. Mesmo assim, eu espero que dê tudo certo, porque o Rio tem uma questão que, enfim, outros estados, geograficamente falando, não tem, né? A geografia daí, ao mesmo tempo que ela é favorável, ela é desfavorável, né? Para a sociedade como um todo. Então é muito complicado, porque aí os meios de transporte eles são essenciais. Se não forem bem munidos, né? Aí realmente a coisa fica bem complicada, porque como é que as pessoas vão chegar, né, efetivamente nos postos de trabalho? E até mesmo levando em consideração, vi uma decisão essa semana, né?
que o Supremo Tribunal, eu nem tinha conhecimento que é direito do trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal considerou, né, que o coronavírus ele pode ser tido como uma doença advinda do trabalho, não é isso? Sim, a doença ocupacional, né? Você Não vou entrar nesse tema, porque eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. E nós escrevemos, eu e os meus mentorados da OAB, escrevemos um artigo falando sobre isso. Eu vou ver até, vou voltar a gravar uns vídeos aí pontuais, eu vou falar sobre isso, porque ele suspendeu o artigo, que era o artigo 29, que falava sobre isso, e já teve alteração da MP, que eu vou agora me atualizar nisso. A Câmara já fez uma alteração aí na MP, mas como ainda tem aquela questão de aprovação, passa para a Câmara, vai para o Senado, então, mas já está tendo alteração, porque tem que mudar, né? A situação, a MP ela foi criada para uma situação pontual, por uma duração de 2 meses, e a situação ainda está se prolongando agora com uma possibilidade de retorno. Então, tem que ter uma adequação aí para essa nossa realidade aí. Mas aí a gente fala isso em outro momento, e eu vou gravar um vídeo até falando sobre isso. Sim. Mas é isso. E aí, gente, mais alguma dúvida? Eu tô tranquilo. Tranquilo? Maria, tranquila? Alan, tranquilo. Ótimo, perfeito, gente. Eu fico satisfeita porque vocês conseguiram entender e ver, porque é o que eu falo, é a prática, né? Modelos você joga na internet, tem modelo, mas a nossa intenção aqui é ensinar a criação de um raciocínio jurídico, você desenvolver o seu raciocínio jurídico para que você possa ter como, dependendo do que o seu cliente apresentou da análise, você já visualizar e como você vai defender o seu cliente na estrutura de uma inicial com fundamentação jurídica. Então, assim, o nosso trabalho aqui é sempre voltado para a prática do dia a dia, tá? Agradeço aí mais uma vez a presença de vocês. Peço que vocês possam compartilhar o vídeo, eu vou colocar ele no canal do YouTube, vou compartilhar nos outros canais. Nossa intenção é que a gente possa crescer aí esse nosso canal, chegar a outras pessoas, como já vem entrando algumas pessoas nos nossos grupos, e aí a gente possa ter uma extensão muito maior e atingir muitas outras pessoas, não só aqui da região do Rio, mas também de outros estados. Então, eu peço que vocês possam compartilhar, deixar comentários no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, para a gente vai ser ótimo, tá bom, gente? Boa noite e até o próximo encontro aí nosso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, até o próximo.